Fala, delícias, beleza, pessoal? Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Galerinha, eu tô demorando um pouco de enviar vídeos, tá? Tô tendo um pouco de dificuldade, porque eu tô realmente com um tempo muito curto, tá? Algumas coisas estão acontecendo, coisas muito legais aí na minha vida, referente a essa profissão, tá? Que eu amo de paixão, que é a estética automotiva. Então, estou tendo um pouquinho mais de dificuldades para fazer as gravações, tá bom? Mas eu vou continuar aqui com vocês, eu vou continuar esse sonho de conseguir chegar a várias pessoas aqui pelo YouTube também. Então, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Não se esquece, me dê essa chance, se inscreva aqui no canal. E vamos lá, né? Vamos para o assunto hoje e o tema aqui é muito debatido aí entre os polidores, tá? Tá aqui, ó. Para vocês não esquecerem, se inscreve e ative o sininho de notificações, beleza? Para você não perder nenhum vídeo, e tem vários vídeos aí no canal já, dá uma passeada lá depois, não esqueça de comentar o que achou, beleza? Vamos lá. O tema do vídeo hoje é um tema polêmico. Como eu posso fazer um polimento sem hologramas? O que são hologramas, Sampaio? Hologramas, galera, são hologramas ou marcas de boinas, digamos assim, né? Aquelas marcas que quando você faz, principalmente em carro preto, você coloca o carro no sol e tá lá aquelas marcas no carro, certo? O carro tá todo manchado e etc, tá? E tem muita gente hoje ainda que tem muita dor de cabeça com isso, também já foi uma das minhas maiores dores de cabeça. Como é que eu faço, Sampaio, para resolver, para fazer um polimento assim, polimento top, sem marca de boina, seja um polimento comercial, um preventivo, um técnico, um sintético, enfim, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos entender rapidex o que é a marca de boina, como é que ela surge, tá? Eu tô com algumas boinas aqui, eu não tô com todas, tá? Porque algumas estão numa empresa aí que eu tô prestando serviço, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2, 4, 5 boinas de espuma, beleza? Tem uma preta para lustro, tem uma branca para refino, tem uma amarela também para refino, tem uma dupla face, né, que é corte e refino, e tem uma outra laranja aqui, ó, que é para corte, beleza? E eu também tenho outras ali, só que não deu tempo não precisa trazer, porque o que eu vou mostrar para vocês é bem rápido. Eu vou mostrar para vocês, galera, como é fácil, velho, muito fácil fazer um polimento sem marca de boina, beleza? Eu vejo vários vídeos aí onde o pessoal fala muita coisa e tal, e não vai, e tipo assim, é tão fácil de explicar isso para você, rapaz. Veja só, o que é que causa marca de boina, tá? Entenda o seguinte, quanto mais agressivo for o seu corte, a primeira etapa do polimento, mais fácil e maiores são as chances de ter marca de boina, beleza? Mas bote uma coisa na sua cabeça, tá? É o que eu faço. Todo corte tem marca de boina, ponto. Por mais que não tenha, tá bom? Por mais que nem todos tenham. Logan! Ei, meu cachorro atrapalhando. Por mais que nem todos os cortes tenham marca de boina. Mas bote isso na sua cabeça. Todo corte tem marca de boina. Porque aí você vai sempre se preocupar na remoção. Beleza? Veja só. Se você usa uma boina de espuma. Beleza? Isso aqui é uma boina de espuma, tá? Não é um sol não, mas vamos supor. Você está usando uma boina de espuma, tá? Para fazer um corte aí um pouco mais pesado aí. Independente do composto, se foca só na boina. Para poder fazer uma remoção, até que digamos assim, um pouco mais rápido, para você não ter que fazer um duplo corte, etc. Beleza? Você fez todo o corte naquela peça. Você conseguiu remover todas aquelas teias de aranha, aquelas marcas, certo? Mas aí, o que acontece? Você remove esse problema e causa outros, que são as marcas de boina, que ocorrem nada mais, nada menos por conta do excesso de agressividade. Não é necessário ter muita agressividade. Se você já souber fazer um setup, você provavelmente vai, mesmo que marque, vai ser bem pouco. As marcas de boina vão ter, mas é bem pouquinho, meio 1 ou 2 e tal, tá? Mas no meu caso hoje mesmo, geralmente quase nunca tem marca de boina, é muito raro, mesmo no corte, tá? Por conta do setup de polimento. Mas em alguns casos, vamos supor um duplo corte, onde a agressividade realmente é muito alta, tá? Vai ter a marca de boina independente do setup, tá? Tem gente que pode até me criticar, mentira, o setup faz que isso não aconteça. Galera, esquece, estou sendo bem honesto, bem sincero com você, pelo que eu vivencio há muitos anos, tá? O corte agressivo, ele inevitavelmente ele vai marcar, beleza? Não tem jeito, vai marcar. As chances são muito altas de não marcar.
beleza? Então vamos lá. O que acontece para poder, o que faz essa marca, tá? Vamos supor, se eu fiz tô usando um corte muito agressivo aqui, certo? Para remover uns problemas, tá? Uma hora ou outra eu vou reduzir a intensidade do meu corte, porque eu não vou conseguir manter a mesma pressão ou a mesma, digamos assim, força, né? Digamos assim, a pressão que você está exercendo ali sobre a peça em toda a peça. É natural, a gente cansa, né? Uma hora a gente está com uma pressão, aí a gente viu que já resolveu, a gente já diminui a pressão. Então o que acontece? Você não vai conseguir manter a mesma pressão que você começou aqui até o final, ok? Então, em alguns locais, o verniz ele vai ter um desnivelamento, certo? Ele vai estar, digamos assim, né, com um corte um pouco mais profundo. E aí é onde entra os reflexos do sol e fazem as marcas de boina, porque ali está um pouquinho mais profundo, o reflexo entrou naquele lugar que está um pouco mais profundo, se expandiu e marcou, sempre marca. Por que será que só marca quando bate a luz do sol? Quando só marca quando bate uma luzinha, uma claridade, etc. Porque a luz ela é a única responsável por poder mostrar para você que ali tem um pouquinho mais de profundidade, digamos assim, ali está marcado, ali foi muito agressivo, beleza? Então, por isso que no escuro não tem como a gente ver, a olho nu não tem como ver, mas basta ter uma luz ali que ele vai mostrar onde o corte foi mais agressivo e deu uma diferença, tá? Referente às demais partes da peça, beleza? Eu espero que eu esteja sendo claro, mas vamos lá. Então, como é que eu faço para resolver, Sampaio? É simples, galera. Se você fez um corte agressivo e teve algumas partes da peça que teve aí, digamos, tá? Esse desnivelamento, que não está 100% nivelado, que tem ali variações, o que você vai fazer? Você vai nivelar novamente a peça 100%, certo? E como é que eu faço isso, Sampaio? Vamos lá. Eu usei a boina de corte, beleza? Eu deixei a peça totalmente sem micro-riscos e etc. Só que eu acabei tendo aí um desequilíbrio na hora de fazer o nivelamento, tá? Principalmente se você usando uma boina muito inclinada e etc. Inclinação de boina e tal, tudo isso você acaba exercendo uma pressão superior em determinados locais e aí vai ter sim a marcação. E aí, galera, onde é que vai entrar a remoção? Atente no seguinte, vários produtos, todos eles têm descrito qual a função de cada produto, tá? No corte diz o que faz, o refino diz o que faz, lustro diz o que faz. Um exemplo, o composto da Alta América, tá? Corte, refino e lustro, Alta América Menzena. O lustro tem escrito lá, ó, remove hologramas, tá? Ou seja, já atente a isso, alguns produtos eles já vão vir dizendo a você que ele remove holograma. Então significa que faça o seu corte, faça o seu refino e no lustro você vai remover os hologramas, tá? Mas eu vou dizer por experiência própria como você vai remover sem depender do produto e que o produto tenha lá, ó, especificando que ele remove, beleza? Você precisa somente nivelar a peça novamente, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma boina de refino, eu indico uma boina de refino 100% lisa, tá? Significa que uma outra não vai resolver? Não. Mas a minha 100% lisa é 100%, sempre que eu faço remove. Ou uma de refino assim, tá bom? Quando é casca de ovo, né, que fala. Então, galera, vamos lá. Se você tem uma boina de refino 100% lisa e você faz, né, coloca sobre a peça e vai fazendo o caminho em toda a peça, o polimento no refino, tá? Não precisa de muita pressão porque é um refino, concorda? Então, o que acontece? Ele vai fazer o nivelamento novamente da superfície. Beleza? Porque o refino, galera, querendo ou não, ele tem sim abrasivos, não tão fortes ou não tão poderosos como o corte, mas ele tem abrasivos. Isso significa que ele vai conseguir remover os hologramas e nivelar a superfície, tá? Lembre-se que a boina tem que estar 100% na peça, faça todo o processo na peça, e, se possível, use uma boina flexível, muito flexível. Por quê, gente? Porque aí você vai conseguir chegar em cantos, tá? Em determinados locais, sem ter medo de danificar ou do prato pegar em algum lugar e tal e arranhar o carro, beleza? Então, para ser um pouco mais direto no finalzinho do vídeo,
Sampaio, então significa que se eu fizer o corte e eu fizer o refino com a boina 100% lisa, tá? Sem colocar muita pressão e prestando atenção no RPM, eu vou remover as marcas de boinas? Na maioria das vezes, sim, você vai remover, tá? Atente que alguns produtos não vão te ajudar, beleza? Então faça o seguinte, se o refino não removeu, faça o lustro, ele vai remover, beleza? Mas na maioria dos casos, 90% das vezes, 99% digamos assim, só um refino já remove a marca de boina, beleza? Então significa que agora você já sabe como fazer um polimento independente da agressividade, sem deixar o carro com marca de boinas, beleza? O vídeo foi um pouquinho longo, mas foi para tentar explicar para vocês o máximo possível, tá? Fique com Deus, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar aquele like maroto, ativa o sininho de notificações. E é isso, galera. Polimento com marca de boinas, nunca mais. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo e é nóis. Fui!